Glória a Deus. Saúdo, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus por esta oportunidade que nós recebemos de mais uma vez estar aqui e participar desse momento de adoração, de oração e da palavra. A palavra nos edifica, a palavra nos justifica, ela nos exorta e ela nos consola. Amém? Então ela completa tudo que é necessário na vida do ser humano que crê em Deus, que crê na palavra do Senhor. Amém? Então é isso que nós vamos compartilhar nesta noite. Eu quero ler com os amados Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 62. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Vamos ler todos juntos? Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tudo. A tua palavra é viva e eficaz e ela nos ensina. E diante de ti, Senhor, nós colocamos o nosso coração preparado para receber. Que não haja nenhum impedimento nesta noite. Que não haja nada que venha nos afastar do entendimento, da revelação da tua palavra. Porque nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Que a glória do Senhor se move, trazendo entendimento e sabedoria aos corações sedentos, aqueles que desejam muito, Senhor, viver a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, nos dê a direção, nos dê descanso, Pai, para a nossa alma, pois precisamos muito desse descanso que a tua palavra produz em nossos corações. Amém? Glória a Jesus. Amados, esse versículo que nós acabamos de ler, da palavra de Deus, aqui do livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 62. Pode acender a luz? Pode acender, querido, aqui da frente também. Ô Vivaldo, pode acender a luz da frente também, senão eu não enxergo aqui. Obrigado, viu? Nesse contexto, nós vemos que o povo de Israel está escravizado na Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia, estão vivendo na Babilônia, e Ezequiel é um dos profetas que é levantado lá no exílio para profetizar sobre o povo de Israel, para trazer a mensagem de Deus ao povo de Israel. E nesta palavra, nesse versículo único que nós acabamos de ler, Deus está falando: porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Nosso Deus, queridos, é um Deus de aliança. Ele sempre governou a humanidade por alianças, por pactos, por dispensações. Desde o princípio foi assim. Mas sempre nós vamos compreender, queridos, aliás, é necessário que a gente compreenda que toda a aliança que Deus fez com o ser humano na terra, foi Ele quem ofereceu tudo. E do ser humano ele apenas pediu uma única coisa. Deus oferece tudo e pede apenas uma coisa, para que nós possamos cumprir parte desta aliança. Aliança, você sabe, aliança é um acordo, é um pacto, é um compromisso
E vindo de Deus é um compromisso eterno, porque Deus é eterno. Deus não passa, Ele é para sempre, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E sendo desta forma, quando Deus diz, quando Deus fala, quando Deus promete, é para sempre, é algo eterno. E nós precisamos compreender isso para vivermos com um entendimento claro, para cumprir a nossa parte, sempre que for necessário, para nós vivermos o que Deus tem para nós. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, nós vemos que o homem foi criado no sexto dia. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E um pacto foi feito por Deus, uma aliança foi feita. E nesta aliança que Deus faz com o homem ali ainda no jardim, Deus diz: tudo é seu, menos isto. Deus dá tudo, e no pacto está escrito apenas um item: menos este. Vocês podem comer de toda a árvore do jardim, só da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Note bem, amados, como o ser humano é. A graça de Deus dá tudo, a graça de Deus oferece tudo, na aliança que Ele faz conosco. E apenas um item, colocado no contrato, colocado no concerto, é exatamente ele que nós vamos infringir. Exatamente ele que nós vamos desobedecer. Então, amados, Deus oferece tudo e pede apenas uma coisa de nós: obediência. Ele só deseja que a gente obedeça. Nós não temos nada para oferecer em um pacto, em uma aliança com Deus. O que nós temos? Nós não temos nada. E Deus pede apenas que a gente seja obediente à sua palavra. Que nós possamos olhar a nossa parte nesta aliança que nós temos com Ele. Mas note bem, querido, aqui os nossos pais Adão e Eva, eles não foram fiéis no pacto, eles não foram fiéis na aliança. Deus promete tudo, Deus fala: olha, vocês serão abençoados, vocês multiplicarão, tudo é vosso, tudo é de vocês. E a infidelidade para cumprir. Então, amados, em todas as alianças que Deus faz, e na minha contagem aqui são 7, eu não vou falar das 7, mas eu vou falar de algumas muito necessárias para a gente entender como é viver sobre uma aliança. E não tem como servir a Deus se não for por alianças. Fora da aliança nós não estamos servindo. Fora do pacto nós não servimos. Deus quer ser o Deus de todos, mas Ele tem as regras, Ele tem uma aliança, e Ele sempre cumprirá tudo, todas as regras que Ele põe na aliança. E se nós obedecermos a Ele, e se o povo tivesse obedecido a Ele, em todas as alianças que foram feitas no passado, o mundo seria muito diferente. Então Deus faz aliança com Adão e Eva, e Ele não cumpre a sua parte.
eles não cumprem, e houve a queda do ser humano. O mundo se tornou violento, o mundo se tornou um lugar difícil para se viver. E Deus então não abandona, mesmo eles estando totalmente fora da aliança inicial. Deus ainda tem uma esperança de mudar. E Deus, através de Noé, da família de Noé, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, para que tudo o que o ser humano é, o que o ser humano faz, o que ele representa, possa dar frutos ainda, porque o homem foi criado à imagem de Deus, para dar louvores à sua glória, para honrar a imagem do Criador. E eles estão adorando mais a criatura, eles estão vivendo em prol da criatura e desprezando o Criador. A arca de Noé, a esperança de Deus, que é renovada. E Deus tem uma aliança com Noé. E Deus faz um pacto com sua geração. No capítulo 9, do versículo 9 ao 16, depois do grande dilúvio que destruiu a todos, Deus traz uma palavra, uma aliança para a geração que começa daí para frente. E diz assim: porque eu... Já começou, filha? Já colocou aí? Gênesis 9, do 9 ao 16. Porque eu estabeleço a minha aliança convosco e a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, e com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança, que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco na nuvem, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está na terra. Amém, queridos? Note bem, depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com o povo que saiu da arca, com a família de Noé. Olha, eu faço essa aliança com vocês, que não haverá mais destruição com água. Aquele povo, irmãos, que sai da arca, era para ter um temor muito grande de Deus, porque eles conheceram a salvação que Deus fez na vida deles. Eles foram os únicos, Noé e os seus filhos foram os únicos a receber este grande amor, vamos dizer assim, porque os outros não quiseram. Não que ele não amou a todos, mas a arca estava lá para todos serem recebidos e serem salvos, mas eles não quiseram, eles não creram,
que aquela era a salvação de Deus. Assim como nos dias de hoje, os homens estão tão distraídos, buscando as suas próprias vontades, querendo que o seu querer seja feito, que não se lembram de Deus, que caminham cegamente para o abismo. Cristo é o nome eterno que Deus preparou para salvar o mundo. O mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu, diz o Evangelho de João. O mundo não recebeu. O próprio Israel rejeitou. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, a palavra, Deus trabalha. No capítulo 15, Deus faz um pacto, esse pacto nos representa. Este pacto representa a igreja, porque é o pacto que Deus faz com Abraão. Capítulo 15 de Gênesis, nós vamos ver do versículo 1 em diante, como Deus se move através desta aliança, até nos dias de hoje. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me tens de dar, que me has de dar? Pois eu ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Disse: assim será a tua descendência. Creu ele no Senhor e imputou isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para herdá-la. Disse ele: Senhor meu Deus, Senhor Deus, como saberei que eu hei de herdar esta terra? Disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada um deles em frente da outra, mas as aves não partiu. As aves desciam sobre os cadáveres, Abraão porém os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um grande espanto, uma grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grandes riquezas. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus que está não está ainda cheia. E sucedeu que, pondo o sol, houve escuridão, e eis que o forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão,
dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu e o Cadimoneu, o Eteu, o Perezeu e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu, o Jebuseu. Todos estes. O que nós precisamos prestar atenção aí, amados, que Abraão já tinha um chamado. No capítulo 12, Abraão já tinha sido chamado por Deus para uma terra que ele não conhecia. Só que Abraão não tinha uma aliança ainda. Abraão não tinha um pacto ainda. Deus havia feito promessa no seu chamado, mas só que não tinha uma aliança com Deus. E nesse tempo aqui, em que Abraão está angustiado em sua tenda, por não ter filho, e a sua idade já avançada, 100 anos de idade, praticamente, e a sua esposa 90 anos, ele reclama com Deus por não ter filho. E sobre o chamado, porque o chamado dele é que ele seria pai de uma nação, aliás, de uma grande nação. E agora então, quando Deus percebe que ele está angustiado por isto, Deus fala com ele em sua tenda: sai para fora, conta as estrelas, se a pode contar. Assim será o tamanho da tua geração, assim será o tamanho da tua família. Uma família que se tornar grandes nações na terra. Mas como eu vou saber disso, Senhor? Como eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Vamos fazer uma aliança. Eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou fazer um pacto com você. E você sabe que a minha parte eu cumpro. E você sabe da minha fidelidade. Vocês entendem isso, queridos? A fidelidade do nosso Deus sobre a palavra dele. A fidelidade de Deus é sobre a palavra. É por isso que aqui a palavra está registrada. Ele diz para Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias ainda, versículo 12, ele diz assim: o que é que você vê, Jeremias? Ah, eu vejo uma amendoeira branca com muitas flores. E ele diz: você viu certinho, é isso mesmo. Porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Irmãos, a aliança que Deus tem com o homem não é com o homem. Entenda isso agora. Deus tem uma aliança com a sua palavra. Vamos ver se a gente consegue captar essa mensagem, entender isso. Deus não tem uma aliança comigo. Ele tem uma aliança com a palavra que Ele deu. É o que Jesus falou no capítulo 15 do Evangelho de João: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, você pode falar, você pode pedir. O pacto, a aliança é sob a palavra que sai da boca de Deus. Deus não é fiel a mim, Ele é fiel à palavra. Se eu vivo a palavra, eu estou na fidelidade de Deus. Se eu vivo de qualquer forma e abandono a palavra, qual é o compromisso de Deus comigo? Ele tem um pacto, Ele tem uma aliança. Mas nós precisamos observar isso. A partir do momento que o homem comeu do fruto proibido, a aliança foi quebrada. Não posso deixar vocês aqui. A palavra foi dada: não comereis. Irmãos, tem muita gente brincando com Deus.
achando que Deus é obrigado a fazer o que Ele pede, fazer o que Ele quer, mas ele está fora da aliança que Deus lhe deu. Ele não cumpre, não obedece. Por que Deus vai fazer se eu não faço, se eu não obedeço? Então Deus aqui vai fazer agora uma aliança com Abraão. Se Abraão permanece firme no pacto, tudo vai acontecer. E não aconteceu? O filho não nasceu? A geração não começou? Porque para Deus não há nada impossível. Nós que somos difíceis. Para Deus não tem nada difícil, irmãos. Quando nós estamos alinhados com Ele, no entendimento da graça, nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Porque na aliança que nós temos com Deus, na aliança que Abraão tinha com Deus, foi tudo explicado. Você vai ser uma grande nação. Os teus filhos vão ficar fora da terra 400 anos. Se bem que ficou 430. Porque eles não entenderam também. A geração que estava na Babilônia, Deus falou que ficaria lá 70 anos. E ficou 70 anos. Porque alguém entendeu e entrou na brecha, Daniel. Daniel começou a orar. Daniel começou a buscar a Deus. Senhor, é 70 anos, Pai. Perdoa o pecado do teu povo, para que a gente volte para a nossa terra, para que a gente volte para o lugar que é nosso. E Deus ouviu a voz de Daniel. E Deus, o próprio Daniel, fez uma aliança com Deus orando, pedindo perdão pelo pecado do povo. E Deus ouviu e trouxe o povo de volta para a sua terra. Eu creio que lá no Egito não tinha isso. O povo chorava, o povo sofria pelo peso da escravidão, mas não tinha entendimento do que Deus tinha falado. E por isso ficaram um tempo a mais. O próprio Deus vem e levanta alguém para ser o libertador, que no caso foi Moisés. E eles voltam para a terra. A aliança que Deus tem, que Deus fez com Abraão, a promessa que Deus tem com Abraão, qual que é? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque o pacto continua. O pacto vai continuar. A aliança vai continuar. Depois desse momento aqui, Deus faz um pacto com Jacó, que eu gostaria de ler também. Quando já a família de Abraão, antes do Egito, Gênesis 28, do versículo 10 ao 17, diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por seu travesseiro, e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta da terra ao topo, tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á o ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Deus repete o que disse a Abraão:
eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Deus repete para Jacó o que ele tinha dito para Abraão, que a aliança continua. E é em uma cena tão maravilhosa, aonde Jacó, o sucessor de Abraão, o neto de Abraão, porque a partir dele é que vem a geração das famílias, é que a família de Abraão vai conquistar, porque de Jacó vem os 12 patriarcas, no qual a família de Abraão, quando vai ser levada ao Egito, eles entram lá com 70 pessoas, e sai com mais de 3 milhões de pessoas. A aliança de Deus continua. Então Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele fala, tudo o que Ele diz, todas as promessas que Deus coloca na aliança, no pacto, Ele cumprirá. E esta aliança, amados, nos leva até os dias de hoje. Jesus nasce cumprindo a aliança e a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão naquele capítulo 15 de Gênesis. Jesus nasceu em Belém da Judéia, Salvador do mundo, aquele que cumpriria o pacto que até então, a parte da aliança que Deus tinha dado para Abraão, está sendo cada dia negligenciada. Ela não é obedecida. Tanto é que Deus fica 400 anos sem falar com o povo. Não tinha condições. Desobediência, rebelião, idolatria, tudo que Deus tinha falado para Abraão que o povo não podia fazer. Os 10 mandamentos sendo jogados na lata do lixo. Tudo que não podia estava sendo feito. E Deus tolerava. E por amor a Abraão, ele disse isso muitas vezes, por amor a Abraão, ele fazia o bem para a nação. Não era porque eles eram obedientes, não. É que Deus lembrava de Abraão. Porque Abraão, pela obediência dele, ele fez justiça diante do Senhor. E o Senhor agora, sempre, Ele lembra de Abraão e faz o bem para o povo. E traz o povo de volta para a terra. E faz com que eles produzam. E faz com que eles enriqueçam pela bênção. E eles se gabam disso, queridos. Eles acham que eles são abençoados, que eles são bons. E quando Jesus, já nas suas pregações, tem um diálogo com eles no Evangelho de João, eles se gabam disso.
e diz: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa. Deus disse, olha, Jesus disse para eles: menos um pouco, porque se Deus quiser, até das pedras Ele faz filho. Então não se gaba porque você é crente não, se você está fora do alinhamento com Deus. A misericórdia de Deus é grande, ainda está sobre você, mas não brinca com a misericórdia de Deus. Não brinque com a misericórdia do Senhor. Guarde a palavra de Deus no seu coração e corra debaixo da bênção das mãos dele. Até dessas pedras Deus pode fazer filho para Abraão. Porque o verdadeiro israelita é aquele que é circuncidado no coração. É aquele que recebeu a palavra. É aquele que vive a palavra de Deus. Não é aquele que diz que é, mas é aquele que se deixou ser transformado pela palavra. É aquele que aceitou o pacto da aliança na sua vida. E Jesus, Ele também faz uma aliança conosco. Antes, porém, eu quero ler Hebreus capítulo 8, do 8 ao 13, que diz assim, Hebreus 8, do 8 ao 13 diz assim: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém? Nova aliança. A nova aliança é feita. Cristo, o provedor da nova aliança. E neste pacto com Cristo, qual é a nossa parte? Cristo deu tudo. A aliança de Cristo é chamada graça. Graça é o favor imerecido. Se existir um ser humano que diz: eu mereço, não existe um. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém merece, ninguém merece, ninguém. Todos. Ninguém merece. Aí Deus, através de Cristo Jesus, que traz essa aliança para nós. O livro de Hebreus, se você continuar lendo, vai explicar direitinho a nova aliança que foi feita na cruz. O Novo Testamento. Há um testamento no qual o beneficiário sou eu e você.
no Novo Testamento que Cristo realizou, assinado com sangue, fez de mim e fez de você um filho de Deus. Romanos capítulo 8. Fez de nós um filho. Mas não é só um filho, fez também herdeiro. Herdeiro da herança de Cristo. Irmãos, como que a gente não sabe os nossos direitos conquistados na cruz? Vive uma vida reclamando, sendo dono de tudo. Irmãos, os dias aqui são rápidos. Nós temos falado disso quase em todas as pregações. Os dias daqui passam voando, mas há uma eternidade nos esperando. Há uma vida eterna com Deus. Irmãos, se o homem viver aqui 100 anos e não entender isso, é um infeliz que passou por essa terra. Alguém que não viveu. Mas quando eu entendo o pacto, a aliança que Jesus fez comigo, há uma alegria no meu coração, que não há dinheiro, que não há riqueza, que não há avião, que não há mansão que possa tirar isso de mim e de você. Há uma alegria eterna dentro de nós. Nós clamamos a Ele e Ele responde a nossa oração. A nossa leve e momentânea aflição é momentânea mesmo, é passageira. O livro de Hebreus diz que todo testamento só tem validade quando o testador morre. E é isso mesmo. Você faz o testamento, enquanto você viver, os teus filhos ou os teus herdeiros não vai tomar posse daquilo. Você está vivo. Por isso que Cristo morreu, para que fosse imediatamente, para que imediatamente Ele pudesse entrar em validade. Com a morte de Jesus, o testamento dele tem validade. Mas só que ao terceiro dia Ele voltou à vida. Então o testamento tem validade e o nosso Cristo está vivo. A palavra de Deus diz: intercedendo por nós. Que coisa linda, irmãos. Há uma alegria em nossos corações de conhecer isso. Aquele que fez o testamento e me colocou nele, colocou você nele, está vivo, dizendo: não temas, meu filho, se esforça, não perde a tua vitória, não perde a tua bênção, continua firme, já passa tudo isso. E você entra, capítulo 25 de Mateus, você entra para o gozo do seu Senhor, porque você entendeu o pacto. Eu estive preso, você foi me ver. Eu estava com fome, você me deu comida. Eu estava sem roupa, você me vestiu. Faz parte do pacto, viu, queridos? Faz parte da nossa parte na aliança. Amar os que Jesus ama, cuidar dos que Ele tem cuidado, faz a nossa parte na aliança. Não endurece o teu coração que você sai fora da aliança. Obedecer. Enquanto você obedecer a palavra de Deus, você está dentro da aliança. Ser obediente a tudo que está escrito e ter um compromisso, com Deus acima de todas as coisas. O compromisso maior, queridos, não é com o governo, não é com homem algum. O compromisso maior é com Jesus, aquele que nos colocou no pacto, na sua aliança. Para
Para encerrar, eu quero ler com vocês Mateus 26, 27 e 29. Mateus 26. Note bem. Diz assim a palavra de Deus: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebe dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue do Novo Testamento é o cálice que você toma na ceia. Então, se você entender isso que nós estamos conversando aqui nesta noite, em cada ceia você renova a sua aliança com Ele. Em cada ceia a tua aliança é renovada. Senhor, eu entendo o pacto, eu entendo o testamento que o Senhor deixou, e eu sou participante desse pacto, eu sou participante desta aliança, e eu quero, Senhor, ser fiel. Aquilo que me cabe, aquilo que é minha parte como filho do reino, eu quero cumprir fielmente. Eu quero andar na obediência à tua palavra. Não quero viver para mim, mas quero viver para o Senhor. Esta é a minha parte na aliança, queridos. Examinar o meu coração, o tamanho que eu estou obedecendo ao Senhor. Estou sendo um filho grato ou ingrato? Aquele que murmura por coisas, ou aquele que agradece? Presta atenção nisso. Você é agradecido por tudo que você já recebeu, por esta aliança, por este pacto? Porque nesta aliança Ele cuida de nós. Pedro disse: porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Talvez eu tenha o desejo de ter muitas coisas, mas é o meu coração que é vaidoso. É o meu coração que muitas vezes não compreende o que Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Estou aqui para cumprir. Estou aqui para obedecer. Estou aqui para glorificar. Estou aqui para honrar aquele que me chamou para esta aliança. Eu estava perdido, eu fui achado. Ele me trouxe para Ele. Que tamanho é a minha gratidão? Que farei? Como disse Davi no Salmo 103: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que eu tenho recebido dEle? O que eu vou dar? Mas Ele não pede nada, queridos. Ele só pede a minha obediência. Ele só diz: tem um coração quebrantado para ouvir minha voz, meu filho? O meu Espírito fala contigo todo dia. Se você tem ouvido, ouça o que Ele diz. Escuta, vai dar tudo certo. Se você obedecer, os teus inimigos cairão por terra. E o teu inimigo pode ser muita coisa, menos pessoas, menos gente. Que gente, não existe nenhum deles. Dentro da aliança, dentro do pacto, do testamento, diz que é para a gente orar pelos nossos inimigos. É para fazer o bem a todos.
testamento da aliança, tudo isso está escrito. Então eu preciso viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Nosso Deus é um Deus de aliança. Vamos colocar de pé. Os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Queridos, não ande sem entender a aliança. Quando você entende a aliança, você entendeu tudo. Se você entende o testamento, você entendeu tudo. Você sabe qual é a tua parte na aliança. Você sabe qual é o dever que você tem nesse testamento. A parte de Deus, queridos, está completa. Jesus disse: está consumado. A parte do testamento ficou totalmente pronto. É só nossa parte agora. E não é muito. É obediência. É obedecer a Deus. É dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Usa a minha vida para ajudar outros irmãos, para salvar almas, para trazer outros para esse testamento, para trazer outros para fazer aliança com Deus. É nossa parte como irmãos, é nossa parte como filhos. Que o nome do nosso Pai seja glorificado, que o nome do nosso Deus seja exaltado diariamente por nós, em nossa casa, em nossa família. Não negligencie o nome dele. Ele é o dono, ele é o Senhor. Ele deu tudo nesse pacto, ele deu tudo nesta aliança. E a minha parte é: observe as escrituras, veja o que está escrito, cumpra, obedeça, se alinha com Deus. Se você estiver alinhado, queridos, não tem mais problema ao teu redor, porque os problemas a partir desse momento é dele. A partir do momento que você se alinha com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, os problemas não deixam de ser seus, e é do Senhor. E você sente a paz imediata, e você sente alegria no teu coração imediatamente, porque você diz: eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é. Isto é tudo, queridos. Você não tem força para mudar a circunstância que você enfrenta, mas Ele tem força, Ele tem poder. Aleluias. Levanta a tua mão para Ele e diz: Senhor, eu quero e eu preciso. Eu quero viver esta aliança. Eu quero viver esse pacto que na cruz o Senhor fez. Teu sangue foi derramado. Senhor, como família de Deus nós estamos aqui, como filhos de Deus nós estamos aqui para viver tudo o que esse testamento tem para nós durante o tempo que nós estamos aqui na terra, mas muito mais no vindouro. Senhor, nós cremos que a nossa família é abençoada já, que o nosso povo é fortalecido agora,
as famílias são curadas agora, e que nesta aliança a família é salva, aquele que está distante vem para perto, porque o Senhor tem uma aliança conosco, e nesta aliança eu tenho liberdade de falar contigo. Nesta aliança eu tenho o caminho aberto para falar com o Senhor, através de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Eu entro neste ambiente de glória, Senhor, como filho do reino que sou, que somos. Nós intercedemos por esta geração, nós intercedemos por essas crianças, nós intercedemos pelos nossos jovens, nós intercedemos pelas nossas famílias. Ah, Jesus querido, o Senhor é o Deus da aliança, o Deus que venceu a morte, que na cruz consumou toda a justiça de Deus ao nosso favor. Por isso, Pai, obrigado por esta noite, obrigado por este momento em que a tua igreja, como corpo de Cristo, está reunida, recebendo de ti a graça, recebendo de ti as informações necessárias para vencermos o mundo, para vencermos o pecado, para vencermos o diabo, todo o mal. A autoridade foi dada na cruz, e nós recebemos esta autoridade. Esta autoridade está em nossas mãos, para expulsar demônios, para expulsar as enfermidades, para orar e o céu se abrir, em nome de Jesus. Aleluias. Declara, queridos, declara na vida do irmão essa bênção. Abençoa teu irmão, abençoa tua família, abençoa esse povo com as suas mãos. Toca, abençoa, abençoa esta geração. Que o Espírito de Deus lhe dê graça, lhe dê força. Seja vencedor, meu amado, seja vencedora em Cristo Jesus. Receba esta graça, receba este poder. Viva o Cristo, viva o melhor que Ele tem nesta aliança contigo. Aleluias. É a paz, é a alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria. É alegria no Espírito Santo, é alegria na presença de Deus. Que nós vivamos esta alegria no Senhor. A alegria, profetiza a bênção, a alegria do Senhor. Que a bênção do Senhor te alcance, que a bênção do Senhor te restaure, que a bênção do Senhor gere vida para o teu lar, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido. Para a vida, haja vida, haja vida, haja vida, Senhor, haja vida, haja vida em Jesus, haja vida em Jesus. Declaramos a vitória, o teu amor derramado por nós. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glorifica, exalta, glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao nosso Deus, glórias, glórias ao Pai Celestial. Glorifica, exalta Ele, bendiz o seu nome, o nome sobre todo nome. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Oh, glórias a Ele, glórias ao Todo-Poderoso, glórias a Jesus, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Irmãos, não seja mais enganado, meu querido. Você tem uma aliança com Deus, você sabe disso?
Tem certeza? Então não seja enganado pela circunstância. Jesus, Ele é o Senhor desta aliança. Ele está vendo o que você passa. Só que você precisa entender, como disse a palavra de Deus, não esteja ansioso por nada. Apresenta a Ele a tua dor. Não esteja aflito por nada. Diz: Senhor, eu sou teu filho, eu faço parte desse testamento do Senhor. Eu apresento a minha causa ao Senhor. E descansa. Não deixa o teu coração ficar aflito, não. Tenha paz. Tenha a paz de Deus em sua vida. Se você entende isso, essa palavra é para você nesta noite. Você já é vencedor por Ele.